No dia em que perdeu tudo, ele nunca imaginou que uma senhora simples e uma galinha seriam usadas por Deus para salvar sua vida. A enchente levou seu comércio, seu estoque, suas máquinas e, com elas, anos de trabalho e cada centavo que ele tinha juntado. Quando a água baixou, ele ficou parado na porta do ponto, olhando o chão coberto de lama, sentindo que ali tinha morrido o seu futuro. Ele sempre acreditou que dinheiro era tudo o que importava. E agora, o tudo tinha escorrido pelo bueiro diante dos seus olhos. Foi então que, na esquina da rua alagada, uma senhora com uma cesta de ovos e uma única galinha debaixo do braço começou a mudar a história dele para sempre. Mas antes de continuar, eu te faço um convite sincero. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história e aprender coisas que quase ninguém te ensina na vida. O nome dele era Ricardo, 40 e poucos anos, dono de uma pequena mercearia que tinha demorado uma década para crescer. Não era um homem mau, mas era fechado, desconfiado e duro com quem pedia ajuda. Quando alguém passava necessidade, ele dizia por dentro: cada um que corra atrás do seu, eu lutei sozinho, todo mundo pode lutar também. Na igreja, ouvia falar de generosidade, mas pensava que isso era assunto para quem tinha dinheiro sobrando. Ele até ajudava em campanhas grandes, quando todo mundo via, mas nunca se envolvia com a dor concreta de uma pessoa específica. Naquela manhã depois da enchente, Ricardo caminhava devagar pela rua, sentindo o sapato afundar na lama e o coração afundar junto. Enquanto olhava vitrines destruídas, viu Dona Amália, uma senhora de mais de 70 anos, saindo do portão de casa com uma cesta. Na cesta, dezenas de ovos limpos, embrulhados em panos, protegidos do caos da noite anterior. Ao lado dela, uma galinha branca, tranquila, caminhava como se nada tivesse acontecido. Ricardo pensou: pelo menos alguém aqui não perdeu tudo. Dona Amália percebeu o olhar dele e se aproximou com um sorriso cansado, mas firme. Filho, eu fiquei sabendo que a água levou sua mercearia, ela disse, como se já conhecesse a dor dele há muito tempo. Ricardo confirmou com a cabeça, sem conseguir falar muito, engolindo o choro que insistia em subir. Pois então aceita esses ovos para começar o dia, ela continuou, abrindo a cesta diante dele. Ele recuou, quase ofendido. Não, senhora, eu que devia ajudar a senhora, não o contrário. Dona Amália riu baixinho e respondeu: você acha mesmo que esses ovos vão me fazer falta? Ela apontou para o quintal, onde várias galinhas ciscavam indiferentes à lama do lado de fora. Todo dia elas botam, filho, e quanto mais eu reparto, mais parece que Deus lembra de mim, disse com simplicidade. Ricardo ficou observando, tentando entender como alguém que tinha tão pouco conseguia falar com tanta certeza de provisão. Dinheiro não é tudo, meu filho, ela completou. Eu aprendi a não abraçar os ovos, mas a abraçar as pessoas. Curioso e meio desesperado, Ricardo aceitou entrar na casa dela para tomar um café. Na cozinha simples havia cheiro de pão recém-assado e uma paz que ele não sentia nem nos melhores dias de lucro da sua mercearia. Enquanto colocava os ovos cuidadosamente na mesa, Dona Amália começou a contar sua história. Disse que quando era jovem, também acreditava que a segurança dela estava no que conseguia guardar. Eu tinha medo de faltar, então eu guardava. E mesmo assim, vivia com sensação de escassez, confessou. Um dia, continuou ela, o marido ficou gravemente doente e o dinheiro que ela segurava com tanta força não foi suficiente para salvá-lo. Ela percebeu que o que tinha não comprava mais tempo, nem paz, nem consolo verdadeiro. Foi ali que entendeu, no meio da dor, que dinheiro é bom, mas não é Deus. Eu li na Bíblia que quem ajuda o pobre empresta ao Senhor, e isso ficou martelando na minha cabeça, lembrou. Então eu prometi que, se Deus me ajudasse a levantar de novo, eu ia usar o que tivesse para abençoar gente,
não só para me proteger. Os anos passaram e alguém lhe deu 2 galinhas de presente para recomeçar a vida. Com cuidado, ela foi cuidando, alimentando, orando e esperando. As 2 viraram 4, as 4 viraram 8 e logo o quintal virou um mar de penas e cacarejos. Os ovos começaram a sobrar, muito além do que ela precisava para comer e vender. Foi então que ela decidiu: a partir de hoje, ninguém vai bater nesse portão com fome e sair de mãos vazias. Ricardo escutava tudo com atenção, mas ainda com a cabeça de comerciante ferido. Mas a senhora nunca pensou em guardar todos esses ovos para vender e juntar um dinheiro grande? Perguntou. Dona Amália sorriu. Já pensei sim, mas toda vez que eu agarro demais, minha alma fica apertada e o medo volta. Quando eu reparto, eu durmo tranquila e de algum jeito Deus faz os ovos continuarem vindo, completou. Ela não falava de teoria. Falava de anos de experiência de ver a provisão diária, pouco a pouco. Ricardo olhou pela janela e viu crianças do bairro entrando pelo portão, cada uma com um paninho nas mãos. Uma delas disse: Dona Amália, minha mãe mandou perguntar se sobrou algum ovo hoje. A senhora pegou alguns, colocou nos paninhos e ainda entregou 2 pães que tinha tirado do forno. Não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu não consigo guardar só para mim, explicou para Ricardo. Ele sentiu um nó na garganta, pensando em quantas vezes tinha mandado gente embora da mercearia com vergonha, porque não podiam pagar. Mas não é perigoso, Dona Amália? E se faltar para a senhora? Insistiu ele, ainda preso ao velho pensamento. Ela respondeu com calma. Quem me mantém não são as galinhas, é Deus. As galinhas são só o jeito que ele escolheu de me lembrar disso todo dia. Eu dou, ele cuida, eu reparto, ele multiplica. Não sei explicar, só sei que é assim. Ricardo ficou em silêncio, um silêncio pesado, porque no fundo sabia que nunca tinha confiado em Deus desse jeito. Ele sempre confiara apenas no seu próprio esforço e no dinheiro que conseguia acumular. No caminho de volta para casa, com a cesta de ovos na mão, Ricardo sentia que o peso era maior por dentro do que por fora. A cabeça rodava com as imagens da enchente, da mercearia destruída e das crianças recebendo ovos e pães com um sorriso no rosto. Em casa, abriu a Bíblia que quase não lia e, por acaso, caiu num trecho que falava que quem reparte com o necessitado não terá falta. Ele fechou o livro devagar, como quem recebe uma confirmação que não queria, mas precisava ouvir. Pela primeira vez, confessou em oração: Senhor, eu confiei mais no meu dinheiro do que no Senhor. Eu não quero viver assim de novo. Os dias seguintes foram duros, cheios de lama, contas e incerteza. Mas aos poucos, alguns antigos clientes começaram a procurar Ricardo para perguntar se ele ia reabrir a mercearia em algum lugar. Um amigo ofereceu um espaço mais simples, mais seco, para ele recomeçar com pouco estoque. Dona Amália aparecia de vez em quando com ovos, pão e, principalmente, palavras de encorajamento. Recomeça, filho, mas recomeça diferente. Dessa vez, deixa Deus mexer também no seu coração, não só nas suas contas, dizia ela. Chegou o dia em que Ricardo, com prateleiras ainda vazias e poucos produtos, abriu o novo comércio. Ele estava inseguro, mas decidido a não repetir o mesmo erro de viver agarrado a cada moeda. Em pouco tempo voltou a haver movimento, gente entrando, comprando, conversando. Só que agora ele tinha uma regra interna: sempre separar uma parte, por menor que fosse, para ajudar alguém que estivesse em situação pior que a dele. Quando alguém chegava pedindo fiado por necessidade real, ele lembrava dos ovos de Dona Amália e, em vez de só dizer não, perguntava: o que você está precisando hoje? Foi depois de uma dessas atitudes que o ponto alto da história aconteceu. Certa tarde, uma mãe entrou na mercearia com 2 crianças, o olhar baixo,
dizendo que tinha perdido o emprego e não tinha comida em casa. Ricardo olhou para o caixa, viu que não tinha muito, mas tinha o suficiente para ajudar sem ficar descoberto. No passado, ele teria recusado na hora, com medo de acostumar mal o povo, mas algo diferente queimou no coração. Ele encheu uma sacola com arroz, feijão, leite e alguns ovos que tinha comprado de Dona Amália, e entregou para aquela família emocionada, sentindo que era Deus devolvendo o que um dia ele mesmo tinha recebido. Se em algum momento você também sentiu Deus te cutucar para ser mais generoso e cuidar de alguém, mas teve medo, deixa o seu like aqui e continua caminhando com a gente nessas histórias. Depois daquele dia, Ricardo percebeu que algo tinha mudado não só fora, mas dentro dele. Começou a ver que cada cliente não era apenas um número, mas uma oportunidade de semear honra, respeito e, às vezes, ajuda. A mercearia foi crescendo devagar, mas firme, sem os altos e baixos de antes. Ele já não ficava obcecado com cada centavo acumulado, mas atento às oportunidades de ser canal de bênção. E, curiosamente, quanto mais ele repartia, mais portas iam se abrindo. Fornecedores fazendo preço melhor, clientes indicando o comércio, gente nova chegando. De tempos em tempos, Ricardo voltava à casa de Dona Amália, agora com sacolas cheias para ela também. Ela ria e dizia: "Tá vendo? Eu tinha razão. A galinha nunca foi só sobre ovo, foi sobre confiança." Ele respondia: "E eu achando que meu futuro dependia só de estoque e dinheiro no banco." Agora falava com convicção: "Hoje eu sei que prosperidade de verdade é ter o suficiente para viver com dignidade e ainda poder abrir a mão para quem precisa." Juntos, agradeciam a Deus por cada etapa, lembrando da enchente que parecia fim, mas virou recomeço. Os anos passaram e a história de Ricardo virou exemplo na cidade. Não porque ele tivesse ficado milionário, mas porque era conhecido como o comerciante que nunca deixava alguém sair sem pelo menos uma palavra de cuidado. Quando alguém perguntava o segredo, ele sorria e dizia: "Uma senhora e uma galinha me ensinaram que dinheiro não é tudo." Explicava que a verdadeira segurança não está em acumular sem medida, mas em confiar que Deus cuida de quem cuida dos outros. Aprendeu na prática que quem reparte o pão nunca fica sem o pão que realmente importa: paz, propósito e presença de Deus. No fundo, o ensinamento daquela história é simples. Dinheiro é importante, mas não é senhor da nossa vida. Ele é ferramenta nas mãos de quem escolhe amar pessoas mais do que acumular coisas. Quem fecha a mão com medo de faltar, vive sempre com o coração apertado, mas quem abre a mão com sabedoria, vê Deus enchendo de novo, de jeitos que não cabem na calculadora. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: "Quero ser canal de bênção, não depósito de medo." E que Deus te mostre hoje mesmo quem você pode ajudar.